Olá, eu sou a Alana Brandino, sou representante Maio Furtacor de Salvador, sou coordenadora do Grupo Materna e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a temática de epidemiologia dos transtornos mentais em mulheres brasileiras. Alguns dados são importantes para a gente se atualizar. Toda vez que a gente for falar de saúde mental materna, toda vez que a gente for falar sobre transtornos psiquiátricos, a gente tem que pensar nessa epidemiologia. Quais dados sustentam essas informações? E para isso nós temos alguns manuais que são bases, né, que são importantes para a gente. E um manual importante é o da Organização Mundial da Saúde, que é justamente o Informe Mundial sobre a Saúde Mental que nós tivemos em 2022. E nele traz dados bem alarmantes, né, sobre alguns transtornos e algum cenário. E aqui a gente tem que pensar que quase 1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental. A depressão é um dos transtornos mais comuns e uma das principais causas incapacitantes em todo o mundo. Geralmente estima-se que 30 milhões, vejam esse dado, são afetados pela depressão. Mais mulheres sofrem de depressão do que homens, chegando a ser o dobro, inclusive. E quando a gente pensa na pandemia, né, então, em dados que a gente faz comparação de antes da pandemia para depois, a gente vê um aumento de 25%, tanto nos transtornos depressivos como nos transtornos ansiosos, o que chama muito a nossa atenção para o impacto da pandemia e para a relevância da nossa temática. Quando a gente pensa em comparação América Latina, quando a gente avalia os países da América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo país com maior prevalência em todas as Américas. É importante a gente entender que as pessoas que têm um transtorno mental grave, elas morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo do que uma pessoa da população geral sem um transtorno. Então a gente vê que existe um reflexo no autocuidado, um reflexo na busca por ajuda, que vai impactar inclusive nessa saúde, levando à morte. Um ponto muito importante que o Informe Mundial traz e enfatiza é justamente a desigualdade social e econômica e emergências de saúde pública são as principais ameaças estruturais globais à saúde mental. E aí vem a nossa pandemia provar essa informação. Quando a gente pensa nos dados de suicídio, né, principalmente por agravamento em quadros depressivos e outros transtornos psiquiátricos, nós temos um dado bem alarmante da Organização Mundial da Saúde que traz que 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. Um ponto importante é que 58% dos suicídios ocorrem antes dos 50 anos de idade. Entre 2000 e 2019, a taxa global de suicídio ela diminui em 36%. Porém, nas Américas as taxas aumentaram. Isso chama muita atenção para as questões sociais que a gente já veio apontando aqui anteriormente. Estigma, discriminação, violações de direitos humanos contra pessoas com saúde mental são comuns em comunidades e sistemas de atenção em todos os lugares. Por exemplo, 20 países ainda criminalizam a tentativa de suicídio. Né? Então, a gente vê um estigma muito grande e uma discriminação cada vez maior à pessoa que tem algum sofrimento psíquico. É muito mais fácil a gente aceitar um adoecimento físico. Eu sofro de diabetes, eu sofro de tenho colesterol alto, eu tenho câncer, do que falar, eu tenho um transtorno bipolar, eu tenho um transtorno que me faz ter uma incapacidade e me faz ter que tomar um remédio ao longo da vida. Né? É muito mais fácil tomar um remédio para doenças crônicas físicas do que tomar um remédio crônico para transtornos mentais. Né? E por quê? A gente tem que pensar sobre esse estigma. Para a depressão, temos uma lacuna gigante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Primeiro é sobre a dificuldade em se ter um tratamento eficaz, um bom tratamento. Nós não pensamos em intervenção precoce, nós não pensamos em prevenção.
nós pensamos apenas em tratar sintomas quando eles já estão incendiando. Então, uma das reflexões que a gente faz é: precisamos de ações em que a gente pense em prevenção, em que a gente trabalhe para que as mulheres não adoeçam, né? E pensando em países, tanto países de baixa renda como países de alta renda, apenas 1/3 das pessoas com depressão recebem cuidados formais de saúde mental. E aí vem também, chama a atenção o fato da gente ter subnotificação. Tá? Poucas mulheres são identificadas, procuram ajuda como depressão. Isso chama muita atenção, inclusive, nos nossos dados de suicídio, né? O suicídio também é pouco notificado, né? Então, os dados são muito maiores que esses apresentados. Bom, vamos lá. Em relação ao adoecimento psíquico em si, antes de trazer mais dados epidemiológicos, eu gostaria de deixar bem claro aqui que ele envolve multifatores. Não existe simplesmente eu pegar um manual de doenças mentais e descrever quais são os sintomas e eu tenho ou não tenho, e é isso. Não é desse jeito que a gente analisa, que a gente pensa. Então, quando a gente vai pensar em adoecimento psíquico das nossas mulheres, nós temos que pensar em fatores diversos. Sobre história, em relação à cultura que ela está inserida, em relação a todo o aspecto social, socioeconômico e também aspectos biológicos, físicos, que a gente não pode descartar, ok? Quando a gente estuda, né, a história da loucura, que aí daria um outro capítulo de aula, a gente vai observar que o conceito de loucura ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então a gente tem que pensar que o contexto histórico, o contexto social, ele vai influenciar na forma em que a gente intitula o louco daquela sociedade. Então a nossa mulher adoecida, ela sofre influências sociais, né? A gente podendo dizer que é uma construção social, esse adoecimento psíquico. E o que mais, a pergunta que eu sempre faço: quais são os fatores de vulnerabilidade? Quais são os fatores de risco para que esse transtorno ele apareça? Então, como eu disse para vocês, os transtornos eles não aparecem isolados, eles aparecem como fruto de um contexto, ok? Que nós não podemos descartar. Então, quando eu falo de uma epidemiologia de transtornos psiquiátricos, eu preciso falar de epidemiologia desse contexto que favorece o adoecimento, ok? Então, vamos lá. Temos dados sobre mãe solo. Mãe solo é aquela mãe que é inteiramente responsável pela criação dos filhos. Então, nós temos um dado do IBGE de 2022, em que mais de 11 milhões de mães são inteiramente responsáveis por essa criação. No Brasil, só nos 4 primeiros meses de 2022, foram registrados 56,9 mil bebês por mãe solo. Este também é o maior número em comparação com períodos anteriores a nível nacional. É um dado bem alarmante, pensando aqui que mãe solo não tem a ver com mãe solteira, tá? Não tem a ver com status conjugal. Nós estamos falando que existem muitas mães que, mesmo casadas, são inteiramente responsáveis pela criação dos seus filhos, ok? Mas no caso aqui, são mães que registraram filhos sozinhas. Um outro fator que prevalece, que é fator de risco a transtorno mental, é o fato do não planejamento da gestação, ok? Então, mais de 55% de brasileiras com filhos não planejaram engravidar. O número encontrado no nosso país é mais alto do que a média encontrada no mundo. Isso é muito sério. Né? E o que a gente tem feito com isso? Cadê as políticas públicas que amparam essas mães solos, essas mães, essa questão do planejamento gestacional? Né? E um ponto importante, né, com todos aqui, é a questão da sobrecarga de jornada, que eu acho que é um grande tema que a gente vem debatendo, a gente vem defendendo, sobre o abuso de trabalho não remunerado, sobre essa carga mental que essa mulher sofre e o quanto isso adoece. Né? Hoje a gente trabalha até com o termo do burnout materno, que é o termo que é designado para estresse parental e vem crescendo cada vez mais. E aqui eu trago dados que em 2020 mais de 8,5 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho no Brasil devido à sobrecarga nos trabalhos de cuidado não remunerado. Preste atenção nesse dado. As mulheres realizam 61 horas de trabalho não remunerado por semana. E o que isso vai acarretar de exaustão?
depressão, ansiedade, inevitável, né? Então, a gente vê um quadro aí por trás desse diagnóstico. Precisamos pensar também na mortalidade materna, né? Ela é muito alta e ocorre principalmente em ambientes com poucos recursos e áreas rurais. Dados alarmantes, prestem atenção no que eu vou dizer agora. 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas ao parto em todo o mundo. 34 mulheres por hora, uma a cada 2 minutos. Mulheres pretas morrem 3 vezes mais. As jovens adolescentes enfrentam o maior risco de complicações e morte como resultado da gravidez. Aí vocês vão me perguntar, Ana, por que você está falando disso se sua palestra é sobre transtornos psiquiátricos? Gente, tem tudo a ver, tá? Todo esse cenário obstétrico, todo esse cenário de desigualdade, de sobrecarga, esse cenário, ele reflete a alta prevalência de transtornos psiquiátricos. Okay? Então, não tem como a gente pensar numa taxa final se a gente não considera isso que a gente está falando agora, tá? Esse cenário. Continuando falando sobre a mortalidade, estima-se que 28% das mulheres que morrem durante a gestação, parto e até um ano após o parto não são contabilizadas. Assim como eu disse para vocês, nós não contabilizamos mortes por suicídio. As mulheres que têm depressão não buscam ajuda, ou seja, nós não contabilizamos as mulheres que têm depressão. Então, aqui também nós precisamos pensar que essas mulheres, 28% que sofrem, que morrem nesse período, não é contabilizado. Então, a taxa é muito maior, né? E essas mortes são possivelmente causadas por fatores como acidente, violência, suicídio, maus tratos, abandono, tudo aquilo que a gente sabe que as mulheres sofrem. Eu trago um dado só para ilustrar, é um dado de estudos internacionais, tá? Mas com certeza não está longe, possivelmente abaixo do que a gente encontra no Brasil, que 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. E sabemos que cuidados antes, durante e após o parto podem salvar a vida de mulheres e de recém-nascidos. Daí a relevância dessa temática, né? E não podemos deixar de mencionar aqui a violência obstétrica como um dos grandes fatores para transtornos psiquiátricos nas mulheres, como um dos grandes fatores para a depressão, para suicídio materno em até um ano no pós-parto. A violência obstétrica, ela atinge quase metade das mães do SUS, mas ela é normalizada, ela também é subnotificada. Ela atinge cerca de 45% das mulheres na rede pública brasileira. E as vítimas perdem bebês e ficam com lesões gravíssimas para o resto da vida. Na rede particular, o índice é de 30%. Lembrem-se, mais uma vez, essa taxa é muito abaixo do que ocorre. A maioria das mulheres que eu converso não sabem, não reconhecem que sofreram violência obstétrica. Elas creem que aquilo é o normal, que elas precisam agradecer porque trouxeram o filho à vida e vivo, né? Então, as mulheres não reconhecem, elas simplesmente adoecem. Então, aí chama muito a nossa atenção. Aí a gente começa a pensar nessa questão do período perinatal, tá? Então, de 2018 a 2021, em um estudo, nós verificamos que 1 em cada 4 mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil apresentaram sintomas depressivos, ou seja, 1 em cada 4, é muito alto. No primeiro ou no segundo ano pós-parto ou ambos. Os principais fatores que associaram a persistência desse sintoma depressivo é a ausência de apoios, né? A ausência de companheiro, falta de apoio na gestação, baixa escolaridade e presença de mais filhos, tá? Presença de 2 ou mais filhos. Olha aí, políticas públicas, precisamos pensar nesses fatores, nesses dados. A pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, revelou uma prevalência de 26,3% de sintomas de depressão entre 6 e 18 meses após o parto. Então, a gente precisa pensar que no Brasil nós temos uma prevalência média de 25 a 30% de mulheres com depressão no período pós-parto. E cerca de 60 mulheres já apresentam indícios de depressão na gestação, sem ser diagnosticada e devidamente tratada.
cadê o nosso pré-natal psicológico como sendo obrigatório, né? Rastreio de depressão, enfim. Muita coisa que a gente tem que conversar sobre isso. A depressão pós-parto, ela aumenta o risco para psicose, para suicídio, para infanticídio. Ela afeta diretamente a criança, a família, a economia, toda a sociedade. O transtorno mental perinatal, ele não se restringe apenas à depressão, e sim a outras doenças, tá? A depressão é a mais frequente, de 15 a 30%, mas nós temos também a ansiedade, que chega a em torno de 16%, transtorno de estresse pós-traumático, 4%, e a psicose pós-parto, que tem menos de 1%, mas vem crescendo, tá? Cada vez mais eu ando vendo mais casos de psicose em consultório. E aqui a gente já está chegando no fim, né, da nossa aula. E só para trazer uma ilustração, esse aqui foi meu estudo de doutorado, de mestrado e doutorado, em que eu fui a uma unidade básica de saúde à procura de mulheres que frequentavam para serviços gerais, ou para clínica médica, ou para dermato, não para serviços psiquiátricos, não para tratamento psicológico. Ou seja, todas as mulheres que não estavam buscando tratamento psicológico, ok? Dessas mulheres, eu avaliei 185 mulheres e me assustou muito o fato de ter visto uma prevalência de 32,4% de mulheres com depressão de moderada a grave. Tá? Então, eram todas as mulheres sem tratamento, porque a mulher que estava indo em busca de algum tratamento psiquiátrico, a gente não estava entrevistando, ok? Então, eram mulheres que não tinham diagnóstico de depressão identificado. E aí nós fomos comparar com as mães, com as mulheres que não tinham depressão e não tinham transtornos psiquiátricos. E fomos avaliar essas crianças. Quando a gente avaliou essas crianças, nós percebemos que, prestem atenção, 63,3% das crianças que conviviam com mães com depressão apresentavam problemas comportamentais. Ok? Em comparação ao grupo de mães que não tinham transtornos psiquiátricos. Então, aí chama mais nossa atenção de que esse tema, saúde mental materna, nós não estamos falando apenas da mãe, nós estamos falando da criança, nós estamos falando de uma sociedade e de um compromisso com o nosso futuro. Se a gente não cuida da mãe, a gente não tem uma criança saudável. Se a gente não tem a criança saudável, nós não teremos um futuro saudável, né? Então, é muito importante. Então, o fato é que nós estamos perdendo, sim, nossas mulheres, não só por morte real, mas também pela morte enquanto vida. Nossas mulheres estão desistindo de viver. Elas simplesmente sobrevivem, né? Sem dignidade, sem prazer, e são invisíveis. Né? Então, é uma luta muito grande. E que não é só pelas mães, mas também pelas crianças, que sofrem e são impactadas diretamente por tais condições. Saúde mental materna importa, se importe com a mãe, assuma essa causa. Muito obrigada.